Isso que agora a gente vai ver no São Paulo é algo grave, tá? E que tem reverberado internamente no clube, que é a declaração do Jair Ventura. A gente vai trazer alguns bastidores referentes a isso. E, cara, internamente, essa justificativa do Jair Ventura, com também a do Roger Machado, não tem caído muito bem. Já tenho falado para vocês há um bom tempo que as situações de Rui Costa e Roger Machado, eles só estão prestigiados pela presidência, porque até pessoas do entorno da presidência, outras pessoas também que são conselheiros do clube, pessoas da parte política, entendem que o Rui Costa já era para ter saído desde lá quando o Macias assumiu o poder e logo em seguida, mesmo quando ele teve uma linearidade dentro do trabalho, muita gente acreditava ainda numa intervenção, muito porque o Rui Costa é uma continuidade do trabalho da antiga gestão. E isso acaba batendo também no Roger Machado, porque o Roger acaba sendo o nome desse novo diretor. Ele acaba vindo com total respaldo desse novo diretor. Só que ontem tivemos ali a derrota do São Paulo para a equipe do Vitória, uma derrota por 2-0, uma derrota que para muitos, inclusive para mim, foi complicada, porque o São Paulo pouco fez, né, dentro de campo. O São Paulo não conseguiu ter muitas ações ofensivas. Só que aí a gente vai para a parte das coletivas, para justificativas dos técnicos. E internamente foi visto assim, e é um respeito, tá, que eu tenho contra o Jair, com o Jair Ventura. Eu acho que é um técnico interessante para a Série A quando você busca essa luta contra o rebaixamento, só que internamente as pessoas meio que diminuem o trabalho do Jair Ventura, entendem que ele é um técnico inferior e que mesmo um técnico inferior conseguiu, entre aspas, dar um nó tático do Roger Machado. Primeiro, vamos trazer a justificativa do Roger para a gente ter exemplificado o que o Roger achou no jogo e quais foram as palavras que ele disse que acabaram não pegando bem para muitos conselheiros, para muitas pessoas até próximas à gestão Maciça. Você habitualmente é sempre um cara muito tranquilo à beira do campo, você pouco se exalta, mas hoje especificamente nos lances dos 2 gols do São Paulo, não que você tenha ficado muito nervoso, mas a gente te percebeu ali como uma irritação particular, especial no primeiro numa bola parada e no segundo numa jogada até de um contra-ataque do Vitória, já que o São Paulo teve mais posse de bola. Você pode explicar para a gente pontualmente aonde foram os erros do São Paulo nos 2 gols que levaram a derrota hoje? Obrigado. É difícil você dizer numa derrota do que você conseguiu atuar bem grande parte do jogo, né? Primeiro ponto, na visão do Roger, o São Paulo jogou bem. Para muita gente, o São Paulo não jogou bem. Na minha visão, eu acho que o jogar bem, que ele quer dizer, é que esteve mais presente no campo do adversário, teve mais posse de bola. Isso é verdade. Só que o São Paulo teve uma boa chance com o Arthur, que o Cauli acabou não conseguindo completar, teve uma boa chance com o André. Eu acho que o São Paulo estava entrando no jogo ainda, não jogando bem a ponto de merecer a vitória, na minha concepção. Mas essa fala dele achar que o São Paulo jogou bem e mereceu o resultado acabou pegando mal entre alguns conselheiros. A gente controlou a equipe do Vitória o primeiro tempo inteiro, né? Criamos as melhores oportunidades, mas falhamos, né, numa segunda bola de bola parada, né? Uma jogada que a gente sabia ou a gente sofreu um contra-ataque ou teria, né, uma jogada de bola parada do adversário, que seriam as formas mais claras que talvez o adversário fosse conseguir levar vantagem, né? E o engraçado é que os 2 gols do adversário foram justamente nessas condições. Então, assim, você sabe do que o adversário vai tentar te atingir, que é na bola parada e no contragolpe, e praticamente foram nesses lances onde você acabou não se preparando bem, porque a defesa do São Paulo na bola parada bateu cabeça, Alan Franco, Tolói, no segundo tempo, o Cédric Soares perdido na marcação. Então, assim, é preocupante, porque você sabe as qualidades do adversário, você sabe exatamente onde ele vai querer atacar e mesmo assim você não conseguiu se preparar para que isso acontecesse.
É um ponto de reflexão, até para o trabalho do Roger daqui a pouco. Né, então, né, ali a minha exaltação um pouco mais clara ali foi por causa disso, né? Eu sou calmo de fato, né? Mas às vezes eu também fico um pouco mais exaltado, mas nada que... Então a gente tem um ponto. O Roger sabia disso. Provavelmente ele passou para os atletas. Então aí vai uma responsabilidade também aos atletas em tudo isso. A gente pode também questionar trabalhos de Rui Costa, insistência e pessoas que o Macis tem confiado, no Rafinha, isso e aquilo. Mas se o técnico já sabia disso e passou isso aos seus atletas, está havendo uma falha de comunicação e os atletas não estão conseguindo absorver da melhor forma, ou pelo menos colocar. Estão entendendo, mas na hora de colocar na prática estão totalmente, talvez até incapacitados de acabarem conseguindo cumprir essas funções que o técnico quer, porque justamente foram nas duas bolas onde o São Paulo, onde o Roger Machado sabia que o São Paulo poderia sofrer contra o Vitória, que seriam as duas únicas armas do Vitória na partida, e mesmo assim o São Paulo acabou perdendo muito por conta desses dois lances. Que comprometa ali, né? Eu tenho que estar sempre concentrado para extrair as melhores questões e passar para os atletas. Né? Do jogo, né? O que falar de um jogo, né? Que a gente controla bem o adversário, toma um gol de bola parada e depois toma um gol de contra-ataque. Né? E no momento que a gente já estava, que eu abri o time mais, né? Mesmo com a menos, a gente dominou o Vitória, né? Não finalizamos tanto a meta, porque eles concentravam 8, 9, 10 jogadores atrás da bola, e naturalmente você sofre os contra-ataques, né? E um desses ocasionou, né, numa saída da linha, né, e por consequência um desequilíbrio que gerou o segundo gol. Né? São ensinamentos que tem que ficar, foi o que eu falei para os atletas. Ele falou isso para os atletas. Assim, eu não sou... Eu entendo que nas últimas partidas, em todos os gols que o São Paulo tomou, até da questão do gatilho da bola, eu acho que o Roger, ele sabe muito de futebol. Ele consegue detalhar todos os erros que o São Paulo teve em todas as partidas. Ele consegue entender o que o time precisa melhorar. O problema é que estamos em 5 jogos no Campeonato Brasileiro e uma vitória somente. Num jogo onde foi parelho contra o Cruzeiro e a gente deu, entre aspas, sorte, e acho que não é sorte, a gente teve a competência de ter um goleiro mais preparado para essa partida do que o adversário, porque o Rafael também foi um dos grandes destaques. Então, acho que se fica da minha parte um feedback para o Roger Machado, Roger, você está conseguindo ler muito bem o adversário, você está conseguindo ler muito bem as deficiências dentro do seu time durante as partidas. O problema é que na hora de executar na próxima partida são os mesmos erros. Eram os erros de cruzamento, era a insistência no cruzamento para o Caleri, só que ontem não tinha o Caleri. Então aí você tá vendo como a gente consegue entender o que o Roger tem falado sobre os erros que o time tem cometido, sobre os erros nos gols adversários. Só que a gente não consegue acabar com isso, a gente não consegue evoluir, detectei o problema. E isso talvez seja uma das coisas mais complexas, não só dentro do futebol, mas na vida, de você detectar o problema. Você já sabe onde você precisa melhorar, só que o problema é que na execução, isso não vem conseguindo acontecer. São erros em cima de mais erros, são insistências em cima das mesmas insistências, e a gente não consegue ver a evolução nesse time. Tem batalhas que você ganha e perde, mas você precisa saber porque perdeu, né? Entender que se você está bem na partida, você tem que ferir o adversário. Tem que ferir o adversário. Por isso que o Cauli e o André Silva também precisam ser cobrados dessa partida. O Arthur fez uma grande jogada e o Cauli, que não estava 100% ligado no jogo, como eu trouxe no pós-jogo. Se fosse o Luciano ali, por exemplo, que para trazer alguém da posição, o Luciano teria entrado com bola e tudo naquele lance. Porque o Luciano, a gente pode ter muitas questões, mas que ele é disperso perante o jogo, não. Muito pelo contrário, às vezes ele é até ligado demais no jogo. O André Silva, um centroavante, mais que o Lucas Arcanjo tenha feito uma baita de uma defesa, o centroavante naquela condição não pode perder. Um centroavante naquela condição, que hoje é reserva e precisa disputar espaço com o Caleri voando, não pode perder aquele tipo de gol. Não dá, tem que jambrulhar o goleiro, tem que entrar com bola e tudo. Tem que entrar goleiro, bola, tem que entrar todo mundo lá dentro da rede.
Então, assim, eu acho que essa derrota contra o Vitória, ela traz lições. A gente falou um pouco mais de diretoria no pós-jogo, sobre percepções de expectativa e realidade e tudo mais, de ir para a ferida. Mas eu acho que dentro de campo agora, ficando na parte de comissão técnica e também de jogadores, eles precisam se conversar e precisam entender e ter senso de urgência. O Roger, ele está lendo muito bem os seus defeitos, mas falta um senso de urgência para, junto aos atletas, conseguir acabar com esses erros. Falta senso de urgência para os atletas quererem demonstrar serviço. Ontem era a chance de André Silva, de Cauli, demonstrarem serviço e falar, pô, acho que dá para conversar uma disputa de Luciano e Cauli ali, quem é o titular. Ó, eu acho que o André Silva aí, se o Caleri não continuar mantendo a régua lá em cima, o André Silva vai vir com tudo. O Ferreirinha, por exemplo, foi mal ontem. Ontem o TT já foi bem. Aí o TT tem que continuar entrando bem. O Luca também, para não deixar o Ferreirinha achar que é o titular absoluto. Tá faltando o senso de urgência dos jogadores e da comissão técnica. Eles precisam entender que o São Paulo, ele não chegou à liderança do Campeonato Brasileiro porque ele é melhor que os outros, mas ele chegou porque ele estava no limite. O São Paulo precisa sempre jogar no limite. Se qualquer dispersão, qualquer jogo eu tô mais ou menos, meu irmão, o São Paulo vai dar ruim. O São Paulo precisa, assim como, por exemplo, muitos gostam de usar o exemplo da Copa do Brasil de 2023, por que deu certo? Porque a gente jogou todos os jogos no talo, a gente jogou todos os jogos com uma concentração absurda, com um senso de urgência absurdo, e aí as coisas aconteceram da melhor forma. Que sai na frente do placar, que a gente sabia que, né, pelo ambiente, né, isso ia nos dar mais campo, mais tranquilidade para jogar. Né, agora é consertar o que a gente precisa, né, sobretudo nesses dois aspectos, né, do contra-ataque, nessa disputa de bola aérea em fase defensiva, né, e para o próximo confronto. O que pegou aqui para muita gente foi o fato do Roger ter falado que o São Paulo jogou bem e tudo, e aí isso acabou pegando de uma maneira muito ruim lá internamente, por mais que eu entendo os argumentos do Roger, tá? Não os condeno nesses argumentos que ele trouxe. A minha única questão é como eu já trouxe, como eu já falei. Eu acho que o falta executar. Sei o problema, e agora? O que eu faço? Tá faltando um pouco disso. Só que aí vem o grande finale, vem o Jair Ventura, que aí, essa fala do Jair Ventura que de fato pegou muita gente ali dentro do São Paulo e houve assim um ar de tipo, poxa, tomamos um nó tático do Jair Ventura. E repito, acho que isso até é um pouco desrespeitoso ao Jair Ventura, porque é um técnico experiente, é um técnico que tem se consolidado na Série A, mas em outro ponto eu também entendo. Não dá para um técnico do São Paulo Futebol Clube tomar um nó tático de uma equipe que tem todos os problemas que o Vitória tinha. 11 desfalques, briga na zona de rebaixamento, mas enfim, bora lá. Agora, todo o respeito de São Paulo, cabia mais. Né? Teve a chance do Kaiser ali, que tropeçou com o Ramon, teve a chapada do René, teve uma que o Zé entrou cara a cara, estou para fora. Assim, vou ficar falando inúmeras chances aqui que nós tivemos. Né? Então a gente pegou um time, Eric na trave, obrigado. A gente pegou um time que era o sexto em posse de bola, e o nosso objetivo foi a gente tirar esse conforto deles com a bola. E você vê que no primeiro tempo a gente chegou a ter 60% de posse de bola. Né? Eles começaram um pouquinho melhor que a gente, tiveram uma oportunidade de cruzamento, né? Um time que é muito talhado a isso, em fazer superioridade do lado e cruzar, muito pelo Caleri, para mim que é um dos melhores cabeceadores do futebol brasileiro, que ele não jogou, e eles continuaram insistindo nessas. Olha o Jair Ventura. Ele conseguiu ler o trabalho do Roger até aqui. É um time que tem posse de bola, mas se você aperta um pouquinho, se você tira o conforto do São Paulo de ter a posse de bola, se você não dá espaço para Danielzinho, para Marcos Antônio, o time morre. O time morre. O time não tem mais construção por dentro, como tinha anteriormente. O time acaba fazendo a superioridade numérica pelo lado, ou seja, o lateral vai lá com ponta, superioridade, ou é 2 contra 2, faz uma jogada, o Marcos Antônio às vezes encosta para dar essa superioridade de 3 para 2, e aí, bola na área, vamos ver no que dá. Aí o Caleri, que é um batalhador, uma hora ganha, uma hora consegue uma casquinha, uma hora consegue a finalização. Só que aí ontem não tinha o André.
E o André, até teve uma outra parte da coletiva do Roger, que ele fala que o André é parecido com o Caleri, e eu discordo veementemente. Para mim, o André Silva não tem nada de Caleri. Nada. Para mim, o André Silva é um jogador mais de aproveitar os espaços, de ser um centroavante, por exemplo. Cara, se a gente for trazer a grosso modo, só para exemplificar, para mim o André Silva parece um Brenner, por exemplo, para a gente ficar em São Paulo. Parece um jogador nesse sentido, que é mais bola no chão do que bola no alto. O André não tem uma característica de ganhar bola no alto. Então, assim, o Jair Ventura conseguiu ler basicamente o que o São Paulo vem fazendo, tirou esse conforto da posse de bola, aí o São Paulo era obrigado a jogar a bola na lateral e cruzar na área. O problema é que dessa vez esse desafogo, que é o Caleri, não tinha. E aí? Aí o São Paulo não conseguiu criar, não conseguiu fazer nada. Então, assim, em poucos minutos, em poucos segundos, o Jair Ventura conseguiu ler o trabalho do Roger até aqui no São Paulo. Entendeu? Situações. A gente conseguiu neutralizar, conseguimos ter a bola, e mesmo antes de falar da expulsão, o Vitória já era melhor. O Vitória era melhor com 11 contra 11, e aí quando a gente teve um a menos, eles tiveram um a menos, eles acabaram, a gente conseguiu pressionar ainda mais, pressionar, já que a gente tinha superioridade numérica, e aí foi uma vitória. Eu estou aqui há 32, 33 jogos, eu não lembro da nossa torcida ter gritado olé, né? Uma vitória tranquila, absoluta, e onde o placar ficou barato. A gente poderia ter saído com um placar ainda mais elástico, acho que as imagens estão aí quando a gente falar, mas o que vale é que a gente ganhou e está na primeira parte da tarde. Eu preciso falar mais alguma coisa? O Jair Ventura em nenhum momento desrespeitou o São Paulo, tá? Em nenhum momento. Mas ele leu muito bem. De um lado, é um Roger que diz que dominou um jogo em 2 bolas. O Vitória acabou vencendo, e do outro lado, o Jair Ventura vem falando, cara, não foram só 2 bolas. O Vitória levou perigo em bola parada e em contragolpe. Isso é um fato. Eram as 2 principais armas do Vitória. Só que o problema é que o Vitória levou isso e perigo em inúmeras oportunidades com esse mesmo jogo. Enquanto o São Paulo teve uma superioridade, às vezes no campo de ataque, talvez em posse de bola, mas sem criatividade, sem conseguir morder o adversário, sem conseguir empurrar o adversário para o seu campo, sem ser aquele jogo que o torcedor de São Paulo fale, ixi, daqui a pouco sai o gol. Então essa fala do Jair Ventura reverberou muito. São vários grupos de conselheiros, são muitas pessoas que têm voz dentro do São Paulo e que estão com o mesmo discurso. O Roger Machado acabou sendo jantado pelo Jair Ventura, um nó tático, como gostam de falar. E aí, deixo para vocês nos comentários, vocês acharam que foram um nó tático? Eu não acho que foi um nó tático, mas eu acho que o Jair teve entendimento daquilo que o São Paulo poderia fazer, e o Roger Machado não conseguiu criar alternativas para esse São Paulo conseguir fazer. As alterações foram muito ruins também, foi só jogando garoto em cima de garoto, foi só jogando atacante para cima de atacante. Teve um momento que a gente terminou o jogo praticamente no 4-1 e o restante, os 5 lá na frente, né? Tinha, acho que terminamos com Luca, TT, Tapia, Arthur e o Marcos Antônio aqui sendo uma espécie de volante. A gente terminou com 4 atacantes e um volante. Foi no desespero. Então, assim, eu acho que o Roger está conseguindo muito detectar o problema. Falta agora conseguir botar em prática. Detectei? Beleza, então vamos corrigir nisso. O que a gente não está vendo. Contra o Íngues, possivelmente São Paulo ganhe. É um adversário muito ruim, muito fraco. Possivelmente o São Paulo ganhe sem nenhum problema. Só que aí contra o Vasco, meu irmão, no final de semana que vem, aí a coisa já vai ser diferente. Beleza? Quero saber o que vocês acharam disso tudo. Quero saber a sua opinião nos comentários. Um abraço para todo mundo, um beijo no coração. Aproveitem na medida do possível aí o seu domingão. Aqui embaixo na descrição tem o link para se tornar membro do canal. Tem os nossos parceiros como a Amanda K, que dá R$40 de desconto nas marmitas. Tá? Um abraço, gente. Tchau.